De vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Ou quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Amém, queridos? Feche seus olhos, deixa eu orar nesse momento. Há uma atmosfera de cura nesse lugar. Mais poder, Jesus. Mais poder, Jesus, nesse lugar. Que o Espírito Santo mova o seu coração nessa noite, para que você entenda de quem a gente vai falar. Que o Espírito Santo mova o seu coração nessa noite, para que você receba aquilo que você precisa nesse lugar. Espírito Santo, comece a liberar cura nessa noite, Senhor. Pai amado, eu não sei como essas pessoas chegaram nesse lugar, mas tem pessoas que o Senhor falava no meu coração: eu preciso mudar a história delas. Tem pessoas nesse lugar que o Senhor precisa mudar a vida. E que nessa noite não seja apenas uma noite para essas pessoas, mas que o Senhor possa liberar poder na vida delas. Enche esse lugar, Espírito Santo, com a Tua presença. O que nós não podemos fazer, eu sei que o Senhor pode nessa noite. Eu oro ao Senhor para que o Senhor venha liberar nessa noite Teu poder nesse lugar. Enche essa casa com a Tua presença, Senhor. Enche essa casa, Deus, com a Tua manifestação de poder nessa noite. Pai amado e Pai eterno, que o Senhor possa começar a liberar curas físicas, curas internas. Pai amado e Pai eterno, não importa até onde essas pessoas foram, não importa a linha que elas atravessaram, o Senhor atrai com a Tua corda de amor, Senhor. E o Teu amor cura essas pessoas. E que nessa noite haja uma liberação dos céus de cura nesse lugar, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E essa mensagem, ela é uma mensagem que ela marcou muito a mim, primeiramente. Desculpa, gente. Obrigado você por vir ouvir, tá? Deus liberar alguma coisa na sua vida, né? Eu sei que Deus tem uma chave para liberar na sua vida. E eu vou dizer por quê. Porque quando você vem ouvir alguém que você sabe que vai ter alguma coisa, você já sabe que vai ter alguma coisa. Só que quando você vem ouvir alguém que você imagina: puxa vida, será que vem alguma coisa? Aí Jesus diz assim: é isso aí que eu vou dar a chave para você. Então fica esperto que Deus vai liberar a chave para você nessa noite. Amém? Então essa palavra, ela vem de, ao mesmo tempo, me confrontar também. Eu estava na minha casa e eu fiz uma bobagem muito grande. Eu parei para sentar e refletir na minha vida. Eclesiastes diz que sábio, feliz é o bobo, né? Que não sabe de nada. E eu comecei a pensar e eu falei: eu tenho a vida que eu sonhei exatamente quando eu não era crente. A mesma vida que eu queria para mim, eu tenho hoje. Quando eu não era crente. Eu sonhava muito em construir uma família.
em ter uma casa, em ter um transporte, em ter a minha esposa, a minha filha. E hoje eu tenho tudo isso. E eu comecei a pensar nisso, eu falei, caramba, mas que legal, eu consegui tudo isso. E Deus me fez refletir exatamente nessa história. Ele falou assim, e agora você parou. Pastor Marquinhos, ele diz que as ferramentas que te trouxeram até aqui, elas não vão te levar ao próximo nível. Você precisa adquirir novas ferramentas para que isso seja possível na sua vida. E por que eu quero fazer dessa forma, essa introdução, para que você entenda essa palavra? Eu queria perguntar para você, mas precisa responder assim, mas o que você daria para ter a vida que você deseja? O que você daria para ter o milagre que você precisa hoje? O que você estava disposto a pagar para que Jesus olhasse para você e pudesse dizer, vá em paz, a tua fé te curou? O que você daria para tudo isso, para que isso acontecesse na sua vida? Para que você pudesse chegar no outro nível que você está querendo chegar. Talvez muitas pessoas aqui queiram um outro nível, mas talvez muitas pessoas aqui digam, eu só quero um milagre nessa noite. E sabe, essas reflexões, elas começam a permear nossa mente, porque todo mundo quer mudar a história. Toda a história é lembrado de quem fez história, de quem mudou a história, de quem mudou a história de alguém. A gente só lembra disso. E a gente está sempre pensando dessa forma que a nossa história precisa mudar de alguma forma. O tema dessa mensagem é mude sua história. Mas para mudar a nossa história é necessário primeiro mudar a nossa mente, o nosso pensamento. Paulo explicando aos romanos, ele fala assim, para você entender, para você experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa transformar a sua mente. O primeiro passo é transformar a sua mente. Eu não sei do que você precisa, mas você precisa entender que aquilo que você pensa está conduzindo você onde você quer chegar. E se você não chegou em lugar nenhum, é porque o que você está pensando não está te levando para lugar nenhum. Comece a pensar diferente, então. A gente confunde um pouco essa história, porque ela não começa aqui. Aqui é o verso 25, mas ela começa contando a história de Jairo. Jesus chega em Cafarnaum e Jairo sai correndo desesperado para buscar ele, porque a filha dele estava passando por um problema. Jairo era o chefe da sinagoga, era um cara respeitado, era um cara admirado por todos. 12 anos ele viveu com a filha dele, e a filha dele estava bem, ele se divertiu, ele viveu, ele amou a filha dele durante 12 anos. E teve um momento na vida de Jairo que foi preciso mudar. Ele correu até Jesus, prostrou-se até Jesus e pediu para que Jesus fosse até a casa dele. Essa história não era dela. Você está me entendendo? Não, peraí, deixa eu falar para você. A história que era contada não era dessa mulher. A história começa contando de Jairo, mas essa mulher chegou na história, porque não é a história, é quem está fazendo a história. Você conseguiu me entender? A história não era dessa mulher. Era uma história diferente. Era a história de um príncipe da sinagoga, um chefe da sinagoga. E Jairo puxa aquela mulher, puxa Jesus para levar até a casa dele. E no meio do caminho, vem comigo, pensa comigo. A história não era dele, talvez a história não era sua também. Talvez você chegou aqui, a história não era contada a sua. Mas quem muda a história que está aqui nessa noite? Eu estou falando de quem pode mudar a sua história. Então a história não era dela, não era dessa mulher. Mas ela entra na história. E você está lendo, de repente ela dá um salto e você começa a ler a história dessa mulher. Fala, opa, peraí. Para onde foi a história? Para onde foi Jairo? Estava lendo aqui sobre ele, agora entrou a mulher.
Mas essa mulher, ela teve algumas atitudes que levou ela a ser contada essa história. No meio da história de Jairo, no meio da história desse homem, ser contada a história dela. A primeira atitude que essa mulher teve foi uma atitude de coragem. Repita comigo, coragem. Coragem. Deus chamou Josué e falou assim para Josué: Josué, seja forte e tenha coragem. Deus chamou Gideão e fala: Gideão, você é valoroso e tenha coragem. E Davi, antes de morrer, chamou o filho dele e disse: Salomão, meu filho, seja homem e tenha coragem. O primeiro passo para que você mude a sua história, você precisa ter coragem de mudar. Havia um homem no tanque de Betesda, quem lembra isso? Todo mundo lembra dessa história. Havia um homem há 38 anos no tanque de Betesda. E ele não conseguia entrar naquele tanque. Jesus chega até ele e fala assim: você quer ser curado? Aí ele diz assim, ele começa a contar assim para Jesus: eu não queria estar nessa posição, mas, gente, vamos lá, eu não queria estar nessa posição, mas, toda vez que eu vou entra alguém primeiro no meu lugar e é curado. Jesus pergunta para ele assim: você quer ser curado? E ele começa a contar a história dele para Jesus. Ele diz assim: olha, eu não quero ficar assim, mas toda vez que eu vou mudar a minha história, tem alguém que chega primeiro e entra na minha vez. Eu quero que você me entenda o seguinte: toda vez que eu vou entrar no tanque, alguém entra primeiro que eu. Toda vez que eu vou entrar no tanque, alguém entra primeiro que eu. Toda vez que eu vou mudar a minha história, vem alguém que entra primeiro que eu na história. Não estou falando disso, eu estou falando daquele que pode mudar a sua história, que é Jesus Cristo Nazareno. Meu Deus. E aquela mulher, e essa mulher, a palavra diz que ela era uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, ou seja, sangrava todos os dias. Sangrava a todo momento aquela mulher. E já estava definhando, já estava debilitado a vida dela. Porque ela não parava de sangrar em momento nenhum. Alguns teólogos defendem que era todos os dias, outros dizem que era períodos, mas não importa. O que importa é quando você está perdendo sangue, as coisas você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Você começa a perceber que não está legal quando você começa a perder sangue. E aquela mulher passava por esse período de perder sangue. Aquela mulher passava pelo período de perder tudo isso. Então, para ela, todo mundo dizia: olha, até aí você vai morrer. Você pode ficar tranquilo que daqui para frente não vai mais. A sua história chegou aqui e parou. Você já gastou tudo que você tinha. Você já gastou com medicamento. Você já gastou com médicos. Você já gastou tudo que você tentava fazer para curar. Mas você não conseguiu curar nada. Então, fica quieta e espera. Sabe, todos nós temos uma história mais grave que a do nosso próximo. Só que quando a gente senta para ouvir a história dele, a gente percebe que a nossa verdade está tão cega. Porque a gente começa a perceber que se a gente ouvir a história do nosso colega, é tão séria quanto a nossa. Então, se você descobrisse de alguma forma que a sua verdade está cega nessa história, aquela mulher, enquanto ela estava sangrando, enquanto ela estava procurando alternativas, não mudava a vida dela. Enquanto todo mundo falava para ela escutava isso de todo mundo, que olha, você já tentou fazer o que você poderia fazer, agora você não pode mais fazer nada. Fica quieta. Mas ela começou a fazer algo diferente. Ela começou a colocar dentro dela, ela começou a pensar: se eu chegar até lá, e se eu só tocar na veste dele, eu vou ser curado. Ela disse: se eu chegar
e só tocar nas vestes dele, hoje eu vou ser curada. E eu estou falando para você que veio aqui nessa noite, também para receber o seu milagre, a sua vitória. O mesmo Jesus que estava naquele lugar e ela tocou nas vestes, é o mesmo Jesus que está aqui para que você tenha a oportunidade também de mudar a sua história hoje. Jesus vai mudar a sua história hoje. E aquela mulher, naquele período todo que ela perdeu tudo isso, que ela perdeu sangue, que ela começou a definhar, que ela começou a ter problema, a mente dela começou a trabalhar contra ela também. Porque tudo que naquela época ela podia fazer, ela tinha feito para tentar sanar esse problema. Tudo que ela conseguia fazer, tudo que ela pensou em fazer, gastou todo o dinheiro que ela tinha. E todo mundo falava para ela a mesma coisa: você gastou seu dinheiro já com isso e não deu certo. Porque tem muita coisa que não é o dinheiro que vai dar certo, mas é quem provê todo o dinheiro que vai dar certo. Mas é quem pode dar o dom da vida que vai dar certo, não é o dinheiro. E aquela mulher começou a definhar, porque isso fazia sentido de certa forma. Ela começou a pensar: meu Deus, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Ela não ficou parada esperando nada acontecer. Ela não ficou parada esperando que viesse alguma coisa até ela. Ela fez tudo o que ela podia fazer. Ela correu atrás do que ela podia correr atrás. Ela fez tudo o que ela conseguia fazer, mas nada podia parar aquele sangramento. E a chave começou a virar. Quando ela começou a mudar a mente dela, ela disse: se eu tocar nele. Ela disse para ela mesma, ela disse: se eu tocar nele. Se eu tocar nele. Ela começou a repetir isso: se eu tocar nele, se eu tocar nele, se eu tocar nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Enquanto você continuar contando a velha história, você não consegue. Enquanto você continuar contando a velha história, você não consegue deletar ela. Você só consegue deletar a velha história quando você começa a contar uma nova história na sua vida. E ela começou a contar na vida dela: se eu tocar nele, se eu tocar nele, eu vou ser curada hoje. Aleluia. Você não consegue deletar a sua história antiga até que você consiga começar a contar a sua nova história. E ela começou a contar essa nova história. E ela começou a contar para ela, disse: eu vou lá e eu vou tocar nele, eu vou tocar na veste dele, e eu vou ser curada dessa vez. Eu já gastei tudo que eu tinha que gastar. Agora não tem problema mais nenhum eu ir lá e fazer o que eu tenho que fazer. A história antiga dessa mulher era sempre que não vai dar certo. Você não tem mais jeito. Sabe, a família acabou. O casamento acabou. Se você está sofrendo tanto assim, vai sofrer até o fim. A história antiga dela contava: fica quieta e espera as coisas acontecerem até que você morra. A história antiga dela contava para ela que não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança nenhuma para ela. A história antiga dela era sempre batia na porta dela para dizer para ela: ei, o seu fim é aqui. Acabou para você aqui. Mas existe um Deus que não coloca o fim enquanto Ele não determina. Mesmo que a história dela não tivesse mais esperança, existe uma palavra, Jó 14, verso 7, diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará. Independente de como você chegou aqui, independente da diversidade que você, está passando, independente do que você precisa, eu estou afirmando para você, através de uma palavra, que não chegou o fim para você, porque mesmo que você esteja só o broto, mas Ele vai fazer você florescer.
Você precisa entender o que eu estou dizendo para você. Mude a sua história. Tenha coragem de mudar. Levante-se para mudar a sua história. Deus, desculpa a empolgação, gente. É porque não dá para fazer diferente. Talvez esteja na hora de você começar a mudar a sua história. Bate o nome do colega aí do lado e diz assim: ei, está na hora de começar a mudar a história. Está na hora de começar a mudar a história. O segundo ponto que a gente pode aprender com essa mulher é que ela teve persistência. Tenha persistência, querido. Acredite que vai dar certo. Tenha convicção de que vai dar certo. Não se dobre quando as pessoas falam para você que não dá certo. Não acredite nessa parte, mas acredite que o Deus que você serve, Ele é o Deus do impossível. Tenha persistência. O tempo de espera até o milagre já é um milagre. Para você entender o que eu estou dizendo, aquela mulher havia 12 anos, ao contrário de Jairo, 12 anos com a filha dele. Ela tinha passado 12 anos sofrendo de hemorragia. E você imagina 12 anos sofrendo de hemorragia e conseguir até o momento de achar Jesus. Então ela já era um milagre. Às vezes a gente está tão apressado para receber, ou tão angustiado para receber, que a gente não percebeu que o tempo até o milagre já é um milagre na sua vida. Se você está aqui hoje é porque você já é um milagre. Se você está aqui hoje é porque a sua história está começando a mudar. Se você está aqui hoje é porque o milagre é você. Então o tempo de espera já é um milagre. Até ela encontrar Jesus, ela fez tudo o que ela podia fazer. A mulher sangrou todo o tempo. Toda a situação que ela passou, mais humilhante que ela passou. Sabe, era uma mulher que era desprezada. Era uma mulher que era rejeitada por quem estava perto dela. Ela não podia estar perto de ninguém. Ela não podia tocar em ninguém. 12 anos definhando sozinha. Correndo atrás de fazer alguma coisa, mas não conseguia porque a medicina já não podia mais fazer nada por ela. Mas ela não desistiu, ela persistiu. Ao mesmo tempo que ela era rejeitada, ela não desistia. Ao mesmo tempo que ela ouvia, olha, não vai dar certo, ela dizia, vai dar certo. Ao mesmo tempo que ela ouvia assim, olha, acabou para você, ela dizia, não, acabou. Ao mesmo tempo que ela ouvia assim, para por ela, falou, eu não vou parar até que eu receba a minha cura. Não pare, tenha persistência para mudar a sua história. E ela chegou, ouviu falar de Jesus. E ela disse, eu vou até Ele para ser curada. E quando ela decidiu fazer isso, ela persistiu. Ela persistiu não só porque ela já estava fraca, mas ela persistiu porque tinha uma multidão em volta de Jesus. A palavra diz que todo mundo apertava Jesus, todo mundo pegava em Jesus, todo mundo estava ali para ver se saía alguma coisa dele, todo mundo estava comprimindo Jesus. E ela não só persistiu para vencer uma barreira que era a multidão, mas ela persistiu para vencer, além disso, a barreira que ela tinha dentro de si, por causa do sofrimento, um sofrimento que era prolongado, 12 anos assim. Talvez na sua vida você esteja enfrentando uma barreira parecida, prolongada, persistente, que você não consegue, muitas vezes, passar disso. Porque o sofrimento, ele tem o poder de estar paralisando a gente. Então ela enfrentou também aquela multidão, ela persistiu além da multidão física, a multidão que estava na mente dela. E ela persistiu para que ela pudesse levantar de onde ela estava, mesmo definhando, mesmo fraca, mesmo sem conseguir praticamente andar direito. Ela enfrentou tudo isso. Além do sofrimento que era prolongado,
ela enfrentou um sofrimento de ver seus sonhos não ser realizados. O sofrimento começou a acabar também com o sonho dela. Não acabou só com ela, mas começou a acabar também com os sonhos dela. Já não tinha mais sonhos, porque se era uma mulher que era casada, já não tinha mais relação com o marido dela. Se não era casada, não poderia casar. Então era uma mulher que já tinha, além de tudo isso, o sofrimento, sabe, a angústia, tudo isso ainda começou a matar os sonhos dela. Talvez muitos de nós, ou muitos, a gente chega num determinado ponto que, sabe, a falta de persistência começa a matar os nossos sonhos também. Sabe, a falta de persistência começa a matar a única coisa que a gente tem para prosseguir, que é a nossa fé. Então, além de tudo que acontecia na vida daquela mulher, ela também enfrentou a persistência de passar uma multidão, a multidão física, mas também uma multidão espiritual na vida dela. A multidão estava ao redor de Jesus. E aquela mulher, ao mesmo tempo que ela foi para romper aquela multidão, ela persistiu para que aquilo que estava na mente dela, fala, eu já usei tudo o que eu tinha. Eu já gastei tudo o que eu tinha. Eu não sei mais o que fazer nesse momento. Será que vai dar certo chegar lá e tocar nele? Será que vai dar certo chegar lá e eu ser curada por ele? Sabe, o sofrimento que começou a colocar aquela mulher em dúvida se daria certo persistir daquele jeito. Só que a palavra de Deus diz em Mateus 7, eu quero ler para você, Mateus 7,7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A Bíblia fala de uma mulher cananeia, que ela foi até Jesus, atrás de um milagre para a filha dela. E Jesus não dá atenção para ela, ela começa a gritar por Jesus. E ela começa a insistir para Jesus, Jesus não faz conta de ouvir ela. E ela continua insistindo para Jesus, e Jesus fala assim, mas não é lícito. Não é lícito o dono dar os pães para os cachorrinhos. Aí ela fala assim para Jesus, ela responde Jesus assim, fala assim, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu Deus. Ela disse assim, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher estava dizendo, eu só saio daqui depois que o Senhor operar o que eu vim buscar em mim. Depois que o Senhor me der o que eu preciso. Então se você está aqui nessa noite também, eu quero dizer para você, nessa noite não desista até que você tenha aquilo que Deus tem para a sua vida. E aquela mulher, na persistência dela, achou o favor de Jesus. E essa mulher, buscando Jesus, essa mulher do fluxo de sangue, buscando a Jesus, enfrentando tudo isso que impedia dela chegar até Jesus. O terceiro fator que ela achou foi: tenha fé. Tenha fé. Ela ouviu falar de Jesus, a palavra diz que ela ouviu falar de Jesus. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E ela ouviu falar de Jesus, talvez ela ouviu que Jesus curou um homem que tinha lepra na mão. Esse homem chegou até Jesus e disse, se o Senhor quer, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus disse, sim, eu quero, seja curado. Talvez essa mulher ouviu também dizer que o homem paralítico que desceu do telhado numa maca, saiu andando. Talvez ela ouviu tudo isso e ela disse, então, se ele fez isso com eles, ele também é capaz de mudar a minha história. Se ele fez isso com essas pessoas, ele também é capaz de mudar a minha história. Sabe, eu estou falando de um Jesus que pode mudar a sua história, querido.
Eu estou falando de um Jesus que vai mudar a sua história hoje, independente do que você precisa. O fato é que aquela mulher chegou até Jesus. E quando ela toca em Jesus, algo aconteceu na vida dela. A palavra diz que Jesus parou. Quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou. Quanta gente apertava Jesus, quanta gente apalpava Jesus, quanta gente comprimia Jesus, mas ele não parou. Quando aquela mulher tocou em Jesus, ele parou. Aquela mulher parou Jesus, porque ela veio um sentimento de ser indigna de tocar em Jesus. Ela disse, eu não posso nem tocar nele, porque se eu tocar nele, talvez ele fique impuro. Porque se eu tocar nele, talvez ele fique imundo, então eu quero tocar só na vértice dele. Ela se sentiu indigna naquele momento de tocar em Jesus. Ela chegou humilhada diante de Jesus. Sabe, o sofrimento dela levou ela até Jesus de uma forma mais humilde. E quando ela tocou em Jesus, Jesus parou. Ele disse, alguém me tocou. E é engraçado que os discípulos falam, Jesus, está todo mundo lhe apertando. Como é que o senhor vai dizer que alguém tocou o senhor? Aí Jesus fala assim, não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que não está mudando a história. Tem muita gente que não recebe o que precisa, porque está só querendo estar pegando, apalpando ou comprimindo Jesus, mas não tem ninguém tocando. O toque ele fala de humildade, o toque ele fala de intimidade, o toque ele fala de constrangimento com aquele que pode fazer todas as coisas. E o sentimento que ela tinha era que ia deixar Jesus impuro. E quando ela toca em Jesus, ela sente que algo mudou dentro dela. Ela sente que instantaneamente ela foi curada naquele momento. Sabe, Jesus liberou, quando ela tocou em Jesus, Jesus liberou a cura nela. Sabe, e aí Jesus parou e falou assim, alguém me tocou. Eu imaginando essa cena, eu acho que ela correu, tocou em Jesus, e quando ela sentiu que curou, ela afastou a multidão, fechou ela. E ela ficou lá escondidinha na multidão, e Jesus falou assim, ei, alguém me tocou. E ela estava lá escondidinha na multidão, sem querer falar nada, mas ele fala assim, porque de mim saiu poder. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, o mais importante na vida dessa mulher, não foi só ela ser curada fisicamente. Porque se ela sangrasse, ela lavasse a roupa estava limpa novamente. Porque se ela sentasse em algum lugar e aquele lugar fosse lavado, aquele lugar ficava limpo novamente. Só que a palavra diz que quando ela tocou em Jesus, algo dentro dela, aconteceu algo dentro dela. Jesus não liberou só uma cura física para aquela mulher, mas Ele liberou também uma cura espiritual para aquela mulher. Jesus liberou uma cura de sonhos para aquela mulher. Jesus estancou tudo que ela tinha naquele momento, toda a decepção. Jesus não só estancou o sangue, mas Ele estancou todo o trauma que ela tinha passado. Na história dela até aquele momento, Jesus estancou não só o sangue no corpo dela, mas Ele estancou todo o sofrimento, todo o desprezo, tudo que a religião fazia ela se afastar. Jesus estancou completamente tudo que Ele podia restaurar nela. Porque qualquer um pode fazer milagre, mas só quem pode fazer milagre e restaurar aqui dentro é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus falou assim, de mim saiu poder. Então alguém me tocou diferente. Eu imagino ela escondida aqui atrás da multidão. Jesus começou a olhar e ela constrangida com Jesus. Talvez ela saiu do meio da multidão. E ela disse, Jesus, eu toquei o Senhor. Sabe, eu imagino essa cena da seguinte forma. A Bíblia diz que ela começou a contar a história dela. E todo mundo estava ouvindo a história dela ali. Ela começou a contar a história dela. Fala assim, a minha história antiga era que eu sangrava 12 anos.
E eu fiz de tudo para tentar ser curado e nada me curou. E aconteceu que quando eu toquei no Senhor, eu fui curado. Eu imagino ela contando, constrangida, com medo, sem jeito, sabe? Mas eu imagino o olhar de Jesus para aquela mulher. Eu imagino o olhar dele do jeito que ela começou a contar. Porque Jesus, sabe, o olhar de Jesus, ele é sempre um olhar de amor, de ternura, de cuidado. Um olhar de Jesus é sempre cheio de poder e de virtude para liberar na nossa vida. Sabe, eu quero que você entenda que a restauração que houve na vida daquela mulher não foi só física, porque Jesus não só opera milagre físico. Jesus não só opera milagre físico para que você depois saia e saia por aí e nem lembre mais dele, mas Jesus começa a operar milagre interno também na sua vida. E eu quero encerrar, querido. Eu quero dizer para você que a sua fé te leva aonde o impossível se torna real. A tua fé te leva onde o impossível se torna real. E quando aquela mulher falou para Jesus, terminou a história dela, Jesus falou assim para ela, chamou ela pelo nome. Você lembra qual é o nome dela? Lá no Marcos 25, você lembra qual é o nome dela? Lembra qual é o nome dela? Não. Ela não tinha nome. A palavra diz que era uma certa mulher que entrou nessa história. Só que quando ela, entenda, preste atenção, querido. Só que quando ela tocou em Jesus, que ele operou o milagre, não só físico, mas aqui dentro, ele deu uma identidade para ela. E Jesus disse para ela assim: filha, a tua fé te curou. Espera só um pouquinho, deixa eu falar para você me entender o que eu estou dizendo. Eu vou encerrar para você entender o que eu estou dizendo. Aquela mulher entrou na história como uma certa mulher, sem identidade, sofrendo. A religião abandonou ela, todo mundo abandonou ela. E quando ela toca em Jesus, que ela é curada, que ela recebe a cura, Jesus fala para ela assim, dá identidade para ela e fala assim, Jesus curou ela fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Fisicamente, quando ele tocou nela, estancou. Espiritualmente, ela naquele momento que mudou aqui dentro, ela começou a fazer parte, para ir na sinagoga novamente, ela não podia ir na igreja. E emocionalmente, quando Jesus falou assim para ela, filha, a tua fé te curou. Eu quero dizer para você uma coisa. Um milagre só muda a história quem tem Jesus como pai. Jesus muda a história de filho. Talvez você não tenha identidade nenhuma até que Jesus encontre você, até que você toque Jesus e ele fala assim, filho, agora você tem uma identidade. A sua fé curou você. Vai e fica livre desse mal. Mude a sua história. Em nome de Jesus. Fique de pé, querido.